Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo da hora que estiverem assistindo o meu vídeo agora, né? É, tô- eu acredito que a maioria daí já sabem que eu sou inscrito no canal do professor Estáquio e acredito que a maioria do pessoal do meu vídeo, que acompanha meus vídeos, também vem de lá do canal do professor Eustáquio. E o professor Eustáquio tem um quadro, né, que ele mostra o relato de pessoas que viveram no mundo religioso, pessoas que se decepcionaram e abandonaram a religião. E eu fiquei devendo para ele, né, um pouco da minha. Eu fiz até um vídeo falando, resumindo aí um pouco da minha história, mas ali saiu um pouco resumido demais. E aí eu fiquei devendo para ele um vídeo mais detalhado. Professor Eustáquio, fica à vontade aí se quiser colocar meus vídeos aí na íntegra, se quiser colocar apenas uma partezinha, se achar que não foi bom, não quiser colocar também, fica à vontade. Eu vou tentar dar o máximo de mim. Mas, resumidamente, tentando ser específico, seguinte, até os 14 anos de idade, 14 anos, eu eu frequentava a igreja católica. A minha mãe, né, eu fiz até um vídeo com ela. Ela era católica, hoje ela é evangélica. Ela é obreira e congrega numa denominação evangélica, mas até um determinado período ela era católica. E até os 14 anos de idade, nossa, o reflexo da luz é que o meu olho parece que está fechado assim, mas o reflexo é que está me atrapalhando. Mas vamos lá. Tô sem o óculos aqui, aí tô com o olho meio fechado assim, mas beleza. Até os 14 anos de idade, eu frequentava a igreja católica. A gente costuma dizer aqui que meio naturalmente, assim, imposto, né? A gente ia, eu e meus irmãos pequenos, a gente ia para a igreja católica. E toda semana a gente estava lá na missa. Por volta de quando eu tinha uns 14 anos de idade, não, quando eu tinha. Eu entrei no catecismo com aproximadamente 9 a 10 anos de idade, por aí. 9 a 10 anos. É nessa faixa, 8 não, 9 a 10 anos por aí. E lá no catecismo, a gente não lê a Bíblia. A gente tinha um livrinho de canto mais ou menos parecido com esse aqui. Tá embaixo, esse aqui é bem velho, com cantigas, com cantos católicos, um livrinho cheio de cantos católicos, com uma porrada de cantos, né? De música cantiga católica, e tinha um folhetinho com versículos espaços, com versículos soltos da Bíblia. A gente lia um versículo, lia e cantava uma oração, um canto. Lia outro versículo e cantava outro canto. E assim ia. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que a gente viu a passagem de números 21 ou 23, exato, não me lembro exatamente, número 23, se eu não salvo engano, a passagem de Balaão e a jumenta falante, que todo mundo, a gente tinha, os colegas, né, tinha uns 12 mais ou menos assim, do catecismo, a gente se reunia num colégio, numa sala de um colégio, para fazer o catecismo, e um olhava para a cara do outro assim, o jumenta falante, mas ninguém contestava, ninguém falava nada. E a gente não lê a Bíblia e, como eu falei no outro vídeo, isso, na minha opinião, isso já é de propósito, já é sistemático, porque tem parte da Bíblia que não é conveniente para a igreja católica, para a igreja católica tá falando com o pessoal os jovens, né, os menininhos de 10
9 anos. Por exemplo, lá no catecismo é ensinado pra gente que na Bíblia, lá nos 10 mandamentos, um dos mandamentos é questão do guardar o dia de sábado. E o católico, ele não guarda o dia de sábado. E essa parte era ensinada pra gente como não tomar seu santo nome em vão. Eles mudaram. Na verdade, tem muito mais mandamento, né? Mas estou falando da tábua, da lenda lá, da tábua de Moisés. Os 10 mandamentos. Esse mandamento era mudado, de não guardar o sábado. E também tem a questão de, como é que se fala? Questão das imagens, não adorar imagens, que os católicos tanto adoram. Aí, porventura, se um menininho ou uma menininha lá do catecismo for mais forçar a Bíblia, e vai entrar vai achar pode ser algum mais curioso, algum mais cético, sei lá. E aí acho que isso aí é de propósito, já é sistemático do sistema católico, né? Primeiro fiquei 2 anos no catecismo, depois fiz a primeira comunhão e depois teve uma fase chamada perseverança, que é mais depois da primeira comunhão, mais 2 anos junto com a catequista, que é uma fase chamada perseverança, que eu me lembro que foram 2 anos já com outra catequista. O tempo passou, eu fui crescendo, saí, eu ia para a igreja católica muito mais obrigado por minha mãe, mas uma determinada fase da minha vida eu não vou dizer que frequentei igreja evangélica, mas eu ia esporadicamente. Eu nunca fui de ter essa fé de salvação, de não sei o que, não. Eu ia muito mais para algumas igrejas buscando amizade, ou quem sabe talvez se enturmar com o pessoal da igreja. No final da minha adolescência, começo já da fase adulta, eu ia esporadicamente. Aí cheguei numa determinada igreja, já falei no outro vídeo, essa igreja na época tinha uma campanha da Rosa. A Rosa era R$5 na época, hoje equivale mais ou menos 40. Isso aí já tem mais de 20 a 25 anos, sei lá. Já tem tempo pra caramba. Tinha a campanha da Rosa, a Rosa R$5. Eu não sei se foi a primeira campanha que teve, mas foi uma das primeiras que teve, foi essa tal da Rosa. Campanha da Rosa. Junto com se eu falar aqui, o pessoal já vai matar qual igreja é, né? Essas coisas. Fogueira Santa, não sei o quê. E lá nessa igreja eles têm uma palavra-chave chamada que levanta o povo, chamada sacrifício. Você tem que dar seu sacrifício. Se você não tem, você venda seu picolé, você faça o que quiser, mas é preciso sacrifício, ó. Dá o seu sacrifício, porque senão Deus não vai te abençoar. Você precisa se sacrificar. A palavra-chave dele lá é sacrifício. E eu fui vendo, eu nunca cheguei a frequentar, se eu não me engano, só fui 2 vezes para essa igreja. Eu já saí, já falei no outro vídeo. A gente vai vendo que é só ganância, né? Só ganância. Até o jeito de falar dos pastores é igual ao do chefão maior. Vocês têm que dar o seu sacrifício. Se você não der o sacrifício para Deus, você não vai ser abençoado. Sim ou não? Sim ou não? E aí vai
Só voltando o tempo da Igreja Católica, nem mesmo na missa, dentro da missa, quando eu tinha uns 13 anos ainda, quando eu frequentava, 13, 14, quando eu ainda não tinha saído, nem mesmo dentro da missa, os católicos, é difícil ler a Bíblia. Nem mesmo dentro da missa. Tinha o folhetinho, o livrinho de canto, e tinha um folhetinho com a ladainha, né? Aí o padre cantava, dizia uma ladainha, o Senhor esteja convosco. Aí a galera, Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, não sei o que lá. Eita, puxa. Aí, agora vamos voltar de novo para... Mas eu frequentava meio que forçado. Vamos voltar de novo a fase já no final da adolescência, começo da idade adulta. Eu ia para... Nunca tive essa fé. Eu ia para buscar, se enturmar, para buscar amizade. Menino novo, 18, 20 anos, 22. Ia para buscar amizade. Nunca tive essa fé. E aí ia. Universal, quadrangular, assembleia, ia esporadicamente. Não tinha aquela frequência, mas todo lugar que eu vi, que eu chegava, nesse tempo ainda não tinha um ceticismo, um lado cético tão apurado, não era tão evoluído como eu sou hoje. Eu ia muito mais por buscar amizade, mas chegando lá veio a ganância, como eu falei no outro vídeo, eu sou um pouco mão de vaca e os caras... Os caras só pensam e falam em dinheiro, falam um negócio é dinheiro, falam outro negócio é dinheiro, e é só exploração, e não deu. Aí teve uma época que eu não fui mais para igreja nenhuma, eu ficava assistindo a televisão, eu assistindo os pastores só pela televisão. Passei um tempão assistindo aquele R.R. Soares, Rodrigo Silva, o cara lá das Adventistas, Na Mira da Verdade. Alguns pastores, eu era, como se diz na música, eu era na religião, era eclético, não tinha, assistia todo mundo. E aí eu pensava assim, pelo menos aqui do lado de fora, aqui eu na televisão, do lado de fora da televisão, e eles lá do outro lado da televisão, eles não vão explorar, eles não vão me explorar, querer pedir só dinheiro, pedir dinheiro. Mas a gente vai vendo muita contradição em cima de contradição, e eles falam do quem foi a mulher de Caim, e eles explicam, não, Caim, Adão teve outros filhos e filhas, e Caim se casou com uma das irmãs, só que isso aí é desonestidade intelectual, porque se você olhar direito, quando Adão e Eva teve outros filhos e filhas, foi bem depois de Sete, que foi o terceiro filho. Teve Caim, teve Abel, teve Caim e Abel. Caim matou Abel, e depois de Caim ter matado Abel, ainda teve outro filho que foi Sete. Só depois, em Gênesis capítulo 5, foi que Adão teve outros filhos e filhas. E quando Caim se casou com essa tal mulher que ninguém sabe quem é, que é uma lenda, né? Aí ainda era Gênesis capítulo 4, versículo 17, por aí. Aí passou um tempo, aí chegou um tempo que até na televisão não conseguia assistir os caras. Aí teve uma época que eu comecei a me simpatizar como eu falei, sou eclético,
era eclético, me, me simpatizei pelo espiritismo, pela doutrina espírita. A doutrina católica, ou a doutrina cristã no geral, não há salvação fora de Jesus. Ou seja, o cara pode aprontar, o cara pode fazer o que quiser, pode matar, pode estuprar, mas no último dia da vida, se ele aceitar Jesus, está salvo. Enquanto o cara que for bom, honesto, não sei o que, não fizer mal a ninguém, se preocupar com todo mundo, mas porventura for ateu, for agnóstico, ou então for de uma religião diferente, não aceitar Jesus, mesmo ele sendo bom, ele vai para o inferno. Ou seja, o carro-chefe, né, da igreja cristã, não há salvação sem Jesus. E a doutrina espírita já vem com outra filosofia. Não há salvação fora da caridade. Isso aí me fez mais. Eu assistia todos os vídeos do Divaldo Franco. É um dos mais conceituados. Ainda está vivo ele. Tem quase 90, se não me engano, 91 anos. Assistia todo o vídeo dele. E pela televisão. Assistia. Ficava lá grudando nele. Teve até uma época que ele veio fazer uma palestra aqui perto de casa. Só que na época eu estava trabalhando, não pude assistir. Mas eu assistia sempre ele. E lá na doutrina espírita, eles acreditam muito no... apesar de ter uma filosofia completamente diferente da cristã, tem um balaio de gato, né? A religião, na verdade, é um balaio de gato. Em Malaquias, capítulo... o último livro do Velho Testamento, o último versículo, na verdade, do Antigo Testamento, os 2 últimos versículos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais dos filhos e o coração dos filhos nos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, aqui na lenda, né, falando que antes do fim do mundo Elias vai voltar. E no Novo Testamento, deixa eu pegar uma colinha aqui que eu colei, Mateus 17, 12. Mateus 17, 12, já diz: digo-vos, porém, não, deixa eu ver começar. Perguntou os discípulos: por que então os escribas dizem que Elias voltará primeiro, voltará antes, né, da tribulação final? Por que Elias vai voltar antes? Está escrito lá no livro de Malaquias. Que eles acreditavam que Elias vai voltar, segundo o texto lá, antes de tudo. Aí Jesus diz: digo-lhes, porém, que Elias já veio. E eles que matou João, né? João Batista morreu. E ele acreditava que João Batista era o Elias reencarnado. E eles reconheceram, e eles não reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. E assim também fará com o Filho do Homem. Esse é um versículo que os espíritas pegam mesmo, que como se fosse João Batista, a reencarnação de Elias, que Elias... Aí já tem outra contradição, porque Elias nem morreu, Elias foi para o céu numa carruagem de fogo. Aí já é outra coisa que não tem nada a ver. Claro, supondo que tudo fosse verdade, correto? Aí já tem outra contradição, porque aqui Jesus está dizendo com relação a João Batista, aí depois vem. E então os discípulos lhe falavam a respeito, souberam, né? Então os discípulos compreenderam que ele falava de João Batista. Ou seja, ele estava falando de João Batista, que era a reencarnação de Elias. E os espíritas acreditam, pegam muito esse versículo. Mas, como eu falei, cheio de contradições também, se você for analisar. Chico Xavier falava direto com os mortos, depois ele morre e não vem falar com ninguém. É muita contradição. Qualquer religião, de uns
mais ou menos 10, 12 anos para cá. Abandonei tudo de vez. Hoje, quando se diz respeito ao âmbito de religião, eu sou 100% ateu. Quando se diz respeito à espiritualidade, à vida após a morte, eu me considero agnóstico. Agnóstico é aquele que está em cima do muro, não tem, para mim, não tem opinião formada. Para mim, tanto faz como tanto fez, não tomo partido. Para mim, agora no que diz respeito à religião, eu sou avesso a qualquer tipo de religião. E estamos aí. O vídeo já tem quantos minutos? 20. Deixa eu olhar aqui, 20 e poucos minutos. É só isso aí. Não tem mais o que falar. Agradeço a todos. Professor Eustáquio, estamos aí. Se quiser colocar o vídeo na íntegra, pode colocar. Se quiser colocar algumas partes, pode colocar. Se achar que não ficou bom também, beleza. Mas estamos aí. Um abraço a todos aí do canal que estão assistindo aí. Beleza. Fui.